Bom, então agora nós vamos dar uma olhada em como é que foi preparado o segundo Plano Nacional Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu chamo atenção para que os alunos do Equador, principalmente, mas também brasileiros, consultem todo o material que a professora Ruth disponibilizou sobre a legislação do Equador, que trata principalmente das questões ligadas ao alimento e à soberania alimentar e nutricional. Mas vamos aqui então dar uma olhada como é que foi preparado o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para 2016 e 2019. Esse plano, ele consta de desafios. Lembra que eu comentei nas aulas anteriores que esses desafios nos documentos, nos planos, eles podem ser chamados de eixos, de grandes objetivos, né? E esses desafios para o Plano Nacional Brasileiro, eles se referem a dimensões, né, estratégicas, né, que mostram os desafios para a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esses desafios têm metas e têm ações ligadas às metas. Essas ações podem ser programas, podem ser atividades que dão conta de contribuir com a meta que se propõe nesse plano. Esse plano brasileiro é composto por 9 desafios, 121 metas e 99 ações relacionadas a essas metas. Se formos olhar para a política nacional brasileira, né, o decreto 7272, nós vamos olhar para 8 diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que de alguma forma vão estar refletidas no plano, mas não estão casadas uma com a outra. A primeira é a promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridades às famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. A segunda, promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados de base agroecológica, de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos. A terceira, instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação. A quarta, a promoção da universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e nutricional voltadas para os quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, que trata o artigo 3º, inciso 1 do Decreto 6040 de fevereiro de 2007 dos povos indígenas e assentamentos da reforma agrária. O quinto, fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à saúde, de modo articulado às demais ações de segurança alimentar e nutricional. O sexto, promoção do acesso universal à água de qualidade em quantidade suficiente, com prioridades para as famílias de situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentação da agricultura familiar e da pesca e aquicultura. O sétimo, apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada no âmbito internacional e a negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes da Lei 11.346 de 2006, que na verdade é a LOSAN, é a nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. E monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. Então, essas 8 diretrizes que devem reger o nosso Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Rege também o nosso Plano 2, mas vocês vão ver que os desafios foram organizados de uma forma um pouco diferente. O desafio 1,
que é promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, corresponde exatamente à diretriz 1 da Política Nacional. O desafio 2, combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase a povos e comunidades tradicionais e outros grupos vulneráveis no meio rural, corresponde à meta 1, porque trata também do acesso, a meta 2, a meta 4, a meta 5 e a meta 6 da nossa Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Veja que é um desafio muito transversal a todas as diretrizes da nossa política. E foi chamado de macro desafio a promoção dos sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, que tem o desafio 3 e o desafio 4. No desafio 3, promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica. Corresponde à diretriz 2 da nossa política. O desafio 4, promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população brasileira à alimentação adequada e saudável. Também corresponde à nossa diretriz 2. Veja que a nossa diretriz 2 da política, no plano 2, ela foi dividida em 2 desafios, né? Tal é o número de ações necessárias para dar conta dessa diretriz. O desafio 5. Promover e proteger a alimentação adequada e saudável da população brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias. Corresponde, né, às diretrizes 3 e 5. Então foram juntadas 2 diretrizes, a diretriz de educação e a diretriz que diz respeito mais ao controle, principalmente da mídia, que estão muito próximas uma da outra, acabaram se tornando um desafio no novo plano. O desafio 6, controlar e prevenir os agravos decorrentes da má alimentação, que corresponde à diretriz 5 do plano, principalmente as questões da desnutrição e a obesidade que vem assolando todos os países. O desafio 7, ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à água para a população, em especial pobre no meio rural, né? Corresponde à diretriz 6 da nossa política. Desafio 8, consolidar a implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, aperfeiçoando a gestão federativa, a intersetorialidade e a participação social. Na verdade, o que se deseja é que todos os municípios reconheçam a importância dessa política e trabalhem para a realização do direito humano à alimentação a partir da promoção da segurança alimentar e nutricional por meio das suas políticas, né? Aderindo ao nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Desafio 9. Apoio a iniciativas de promoção da soberania, segurança alimentar e nutricional, do direito humano à alimentação adequada e de sistemas alimentares democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional por meio do diálogo e da cooperação internacional, que corresponde às parcerias, às ações de cooperação do Brasil com outros países, o Brasil aprendendo e o Brasil ensinando sobre segurança alimentar e nutricional. Sempre que a gente interage com outro país, com outros povos, com outras comunidades, com outras pessoas, ambos saem enriquecidos disso. Aqui, só um exemplo para que depois vocês poderão consultar o plano que está aí no material de consulta bibliográfica. Um exemplo que nós temos aqui, como que as metas foram organizadas em relação
aos desafios, né? Então, cada desafio tem várias metas. Aqui nós temos um exemplo de meta relativa à transferência de renda, né? Relativa ao desafio 1. A meta é transferir renda às famílias em situação de pobreza que atendam aos critérios de elegibilidade, conforme estimativa de atendimento, né, do programa Bolsa Família. Veja que para essa meta aparece um responsável e pode acontecer, no caso aqui não está indicado, que tenham outros órgãos parceiros para execução dessa meta. E também aparece de onde vai sair o recurso. Então está dizendo que é do Plano Plurianual, né, que é um programa 2019, e nesse plano é o objetivo 0619 e é a meta 0314. Então veja que já se diz de onde é que vem o recurso para atender essa meta. Ao mesmo tempo, se coloca algumas ações relacionadas para que se consiga atingir essa meta. E a ação relacionada para que se consiga atingir essa meta é qual? Identificar quais as localidades ou municípios prioritários, urbanos e rurais, por meio de ações de busca ativa para inclusão no Cadastro Único de Famílias, né? Da população negra, dos povos ciganos, dos povos de terreiro, dos povos de comunidade de matriz africana e demais grupos. Então, vejam que no plano nacional as metas têm ações relacionadas que não se constituem propriamente uma meta, mas que contribuem com o alcance daquela meta. É uma forma de organizar um plano. Nós estamos colocando aqui o Plano Nacional como um exemplo. Estamos também falando especificamente de uma meta dentro do desafio 1 e de como que essa meta foi colocada aqui no plano, para que vocês, quando forem fazer o exercício que nós estamos propondo, que será um exercício fictício de um município que não existe, só para que vocês exercitem a escrever uma meta, a escrever um objetivo e a gente possa trocar ideias a esse respeito. Aqui também nós vamos ver, e isso a gente vai discutir nas próximas semanas, que cada um desses desafios, eles trazem algumas dimensões dentro desse desafio, e são essas as dimensões que serão monitoradas com indicadores. E aí o grupo que elaborou o plano e o plano brasileiro tem, então, alguns indicadores que foram buscados em fontes nacionais e que vocês vão poder dar uma olhada no documento para que você possa, então, monitorar, verificar como que essa política está sendo executada e se de fato essa proposta está sendo implementada a partir do plano. Uma coisa interessante nesse plano nacional é que existe também um objetivo específico para os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional, dos objetivos para o desenvolvimento sustentável que os países assinam até de alcançar metas, né, objetivos para serem alcançados até 2030. Então, o que se coloca como objetivo é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, aqui a gente tem como objetivos, né, mais específicos, que até 2030 o Brasil quer acabar com a fome, garantir o acesso de todas as pessoas, em particular as pessoas pobres e as pessoas em situação vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.
Até 2030, o Brasil quer também acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir até 2025 as metas acordadas internacionalmente sobre o nanismo e a caquexia em crianças menores de 5 anos de idade e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas, lactentes e pessoas idosas, que são aquelas que se tem identificado com maior risco nutricional, risco para desnutrição, né? Lembrando que dos problemas que ainda enfrentamos em relação às crianças as crianças de baixa estatura, as crianças que, para se adaptar às condições precárias, a menor acesso à alimentação, para a manutenção da vida não crescem o suficiente. Elas têm potencial para crescer, não crescem porque não tem alimento que lhes proporcione isso. O Brasil quer também, até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores, pescadores, inclusive por meio do acesso seguro à terra, outros recursos produtivos, insumos, conhecimentos, serviços financeiros, mercados, oportunidade de agregação de valor e de emprego não agrícola. Veja aqui que as tecnologias sociais voltadas à agricultura ganham um peso muito importante nesse objetivo que o Brasil assume e que também a gente sabe que todos os países estão participando disso. E fica um desafio também para a gente ver como é que isso, né, para que os alunos do Equador e também brasileiros vejam como é que isso está sendo tratado pelo Equador. Outro objetivo, o 2.4. Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos, implantar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo. 2.5. Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e de plantas diversificadas, e bem como geridos por nível nacional, regional, internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados como acordado internacionalmente. Aumentar o investimento, inclusive via o reforço de cooperação internacional em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia e de bancos de genes de plantas e animais para aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos desenvolvidos. Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente de acordo com o mandato da Rodada do Desenvolvimento do DOHA. Adotar medidas para garantir o fornecimento adequado dos mercados e commodities de alimentos e seus derivados e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas alimentares, a fim de ajudar a eliminar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos.
Eu fiz questão de ler esses objetivos para reforçar mais uma vez as questões das metas do milênio, das metas até 2030, que foi alvo de discussão no fórum das 2 semanas atrás, para que a gente não perca de vista esses objetivos que têm um alinhamento muito forte, tanto com a política nacional brasileira de segurança alimentar e nutricional, quanto com as políticas do Equador voltadas à soberania alimentar e nutricional e que são importantes elementos para compor o nosso trabalho, os nossos planos de ação que faremos durante esse curso, voltados a território, seja ele qual tamanho for. Voltando a dizer, vocês irão trabalhar, exercitar a elaboração de um pequeno plano em relação a um problema que vamos apresentar, e isso pode ser feito em grupo. Vai estar tudo explicado lá na tarefa dessas 2 próximas semanas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem esclarecer alguma coisa, talvez essas 2 semanas surjam dúvidas, vocês podem nos mandar e-mail que estaremos à disposição para esclarecer essas dúvidas e eventualmente até por uma conversa por Skype para algum pequeno grupo. Um bom trabalho para vocês!